Senhoras e senhores, para compreender verdadeiramente por que não podem desistir, precisamos primeiro compreender a natureza fundamental do nosso ser. Vejam, meus queridos amigos, vocês não são meramente um corpo físico movendo-se através de um mundo material. Vocês são, em essência, pura consciência, uma extensão da mente divina que cria e sustenta toda a existência. Essa consciência, essa percepção que vocês chamam de eu, é a própria substância de Deus expressando-se como vocês. Deus pode desistir? O Criador infinito, eterno e todo-poderoso do universo pode alguma vez render-se ou abandonar as suas criações? A própria noção é absurda. E se vocês são, na verdade, um com este poder divino, como podem então desistir? Vejam, desistir nada mais é do que um estado de consciência, uma crença na limitação e na derrota. Mas essas limitações existem apenas na sua imaginação. Elas não são reais em nenhum sentido absoluto. São simplesmente ideias que você aceitou como verdadeiras sombras, projetadas pela luz da sua própria natureza divina. Considere a experiência que você tem. Todas as circunstâncias da sua vida são um reflexo do seu estado de consciência. O mundo que você vê ao seu redor nada mais é do que o seu próprio eu projetado para fora. É um espelho que mostra o conteúdo da sua própria mente. Quando você se sente tentado a desistir, o que você realmente está vendo é uma projeção de suas próprias dúvidas e medos. Mas aqui está a verdade libertadora. Assim como você tem o poder de imaginar a derrota, você tem o mesmo poder de imaginar a vitória. Você tem a capacidade dada por Deus de escolher seu estado de consciência. E ao escolher, você cria sua realidade. Deixe-me compartilhar com você um princípio que transformou inúmeras vidas. A imaginação cria a realidade. Sua imaginação não é um devaneio ocioso, fantasioso ou frívolo. É a própria oficina da criação. Quando você imagina, você está envolvendo o mesmo poder criativo que deu origem ao universo. Portanto, quando você diz, não posso desistir, não está apenas fazendo uma declaração de determinação. Na verdade, você está plantando uma semente no solo fértil das possibilidades infinitas. Você está decretando uma verdade sobre si mesmo e sobre o seu mundo. E o universo não tem escolha, a não ser se conformar com essa verdade. Agora, alguns de vocês podem estar pensando, mas Neville, eu tentei persistir e ainda assim continuo enfrentando fracassos e decepções. A isso eu respondo que o fracasso é impossível. O que você percebe como fracasso é simplesmente a ponte de incidentes que levam ao seu fim desejado. É o universo se reorganizando para acomodar seu novo estado de consciência. Lembre-se de que o mundo exterior sempre fica atrás do mundo interior. Só porque você não vê resultados imediatos, não significa que seu ato imaginário não tenha criado raízes. A semente precisa de tempo para crescer. Seu trabalho não é fazer as coisas acontecerem, mas manter o estado de consciência de já ter o que você deseja. Vamos praticar isso agora. Quero que você feche os olhos e imagine uma cena que sugira que você já alcançou seu objetivo. Torne-a o mais vívida e real possível. Envolva todos os seus sentidos. Sinta as emoções que sentiria se seu desejo já tivesse sido realizado. Aqui está a parte crucial. Você deve sentir a naturalidade desse estado. Deve parecer normal, não extraordinário. Esse é o segredo da imaginação bem-sucedida. Ao abrir os olhos, leve esse sentimento consigo. Deixe-o permear todo o seu ser. Isso é o que significa viver a partir do fim. Você não está trabalhando para atingir seu objetivo. Você está vivendo a partir do estado de sua realização. Dessa perspectiva, desistir se torna não apenas indesejável, mas totalmente impossível. Mas como você pode desistir de algo que em sua imaginação já aconteceu? Agora, vamos nos aprofundar na natureza da consciência e sua relação com o conceito de não desistir. Veja, a consciência é a única realidade. Tudo o que você percebe como o mundo exterior está realmente acontecendo dentro de você. O universo existe dentro da sua consciência, e não o contrário. Esse entendimento é crucial, porque significa que o poder de persistir, de nunca desistir, está inteiramente dentro de você. Não depende de circunstâncias externas ou das ações dos outros. É uma escolha que você faz no reino da sua própria consciência. Quando você realmente compreender essa verdade, perceberá que desistir
nada mais é do que aceitar um estado de consciência que não lhe serve. E se a consciência é a única realidade e você tem o poder de escolher seu estado de consciência, então desistir se torna uma impossibilidade lógica. Vamos explorar isso mais a fundo. Imagine por um momento que você está enfrentando um desafio que parece insuperável. A tentação de desistir é forte, mas lembre-se de que esse desafio existe apenas na sua consciência. É uma sombra projetada pelo seu estado mental atual. Agora, em vez de se concentrar no desafio, volte sua atenção para o estado de consciência em que esse desafio já foi superado. Sinta o alívio, a alegria, a sensação de realização que vem com a superação desse obstáculo. Deixe esse sentimento penetrar profundamente em seu ser. Isso não é mero pensamento positivo ou devaneio, é você escolhendo conscientemente ocupar um estado mental em que desistir nem sequer é uma opção. Se você mantiver esse estado, descobrirá que o mundo exterior não tem escolha, a não ser se reestruturar para se adequar à sua realidade interior. Essa é a lei da suposição em ação. Você assume o sentimento de que o desejo foi realizado e o mundo se remodela de acordo com isso. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando, mas e as vezes em que desisti no passado? A isso eu respondo, o passado existe apenas em sua memória. Ele não tem poder sobre você, a menos que você lhe dê poder. Seu verdadeiro poder está no momento presente, na sua capacidade de escolher seu estado de consciência. Na verdade, até mesmo o conceito de desistir é um equívoco sobre a natureza do tempo. Existe apenas o eterno agora. Nesse vazio, você é sempre livre para escolher novamente, reimaginar, reassumir o estado de seu desejo realizado. Dessa perspectiva, o que você poderia ter chamado de desistência no passado era simplesmente uma mudança temporária de consciência, que você tem o poder de reverter a qualquer momento. Vamos praticar esse princípio. Pense em algo em sua vida que você tem sido tentado a desistir. Pode ser um objetivo pessoal, um relacionamento, um projeto, qualquer coisa. Agora, em vez de ficar remoendo as razões pelas quais você não consegue alcançá-lo, quero que você faça algo radical. Quero que assuma o estado de consciência em que você já o alcançou. Feche os olhos e entre nessa realidade. Veja através dos olhos da versão de você que já teve sucesso. Sinta o que essa versão de você sente. Mova-se como essa versão de você se move. Fale como essa versão de você fala. Torne isso tão real que, se você abrisse os olhos agora, ficaria surpreso ao se encontrar aqui e não naquele estado de realização. Isso, meus queridos amigos, é a arte de viver a partir do fim. Quando você domina isso, a própria ideia de desistir se torna absurda, pois como você pode desistir de algo que em sua consciência já aconteceu? Agora, vamos abordar um equívoco comum. Algumas pessoas acreditam que essa prática de assumir o estado do desejo realizado é uma forma de negação ou escapismo. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não se trata de ignorar a realidade. A realidade não é o que seus sentidos físicos relatam. A realidade não é a soma total de suas experiências passadas. A realidade não é a opinião dos outros ou as limitações aparentes de suas circunstâncias atuais. A realidade é a consciência, e a consciência pode ser alterada quando você assume o estado de seu desejo realizado. Você não está negando as condições atuais. Você está exercendo o poder que Deus lhe deu de escolher o estado de consciência que deseja ocupar. E como o mundo exterior nada mais é do que a sua consciência projetada para fora, essa escolha inevitavelmente leva a uma mudança na realidade que você experimenta. Esse entendimento liberta você da tirania das circunstâncias. Liberta você da crença de que está à mercê de forças externas. Revelam a verdade de que você é o poder operante em sua vida, e um poder operante simplesmente não pode desistir. Considere todas as invenções, todos os avanços científicos, todas as obras de arte que já embelezaram este mundo. Elas surgiram porque alguém se recusou a desistir de sua visão. Essas pessoas se apegaram à realidade que imaginaram, apesar de todas as contradições aparentes. Elas viveram na consciência de seu desejo realizado até que o mundo exterior se conformou à sua convicção interior. Você tem esse mesmo poder. O poder que criou o universo não está fora de você. É você. É a sua própria consciência. E esse poder não conhece fracasso,
derrota ou desistência. Agora quero abordar algo que frequentemente surge quando discutimos esses princípios. Alguns de vocês podem estar pensando, mas Neville, e o esforço? Não precisamos agir no mundo físico. Sim, haverá ação, mas não será a ação ansiosa e forçada de alguém tentando fazer algo acontecer. Em vez disso, será a ação inspirada e sem esforço que flui naturalmente do seu novo estado de consciência. Veja bem, quando você realmente assume o estado de seu desejo realizado, você se pega naturalmente fazendo as coisas que alguém nesse estado faria. Você não precisará se forçar. Você não terá que superar a relutância ou lutar contra a tentação de desistir. Suas ações serão uma manifestação natural do seu estado interior. É por isso que é tão importante se concentrar no estado de consciência em vez de em ações específicas. As ações certas fluirão naturalmente do estado de consciência correto. Sua função é simplesmente ocupar esse estado. Vamos explorar isso mais a fundo com um exemplo. Imagine que você é um aspirante a escritor que está lutando para terminar seu primeiro romance. Você já se sentiu tentado muitas vezes a desistir, concluindo que não tem talento para escrever. Agora, em vez de se concentrar no ato de escrever em si, quero que você assuma o estado de consciência de ser um escritor de sucesso. Sinta como é segurar seu livro publicado nas mãos. Imagine ver seu nome na lista dos mais vendidos. Sinta a satisfação de receber críticas elogiosas de leitores cujas vidas foram tocadas por suas palavras. Viva nesse estado. À medida que mantém esse estado, você descobrirá que o ato de escrever se torna alegre e fácil. Você não está mais tentando se tornar um autor. Em sua consciência, você já é um. As palavras fluem facilmente porque, em sua realidade imaginável, você está simplesmente fazendo o que é natural para você como um autor de sucesso. Esse princípio se aplica a todas as áreas da vida. Seja qual for o seu objetivo, seja o que for que você tenha sido tentado a desistir, mude seu foco da luta para alcançar para o estado de já ter alcançado. Viva a partir desse estado e observe como o mundo exterior se reorganiza para corresponder à sua convicção interior. Agora vamos abordar outro aspecto de não desistir. Na aparente passagem do tempo no mundo de César, o tempo parece se mover de forma linear. Falamos de passado, presente e futuro como se fossem realidades fixas, mas no reino da consciência, o tempo é fluido. Seus atos imaginários não acontecem no tempo, eles acontecem no reino atemporal da consciência. Quando você assume o estado de seu desejo realizado, você não está projetando-se no futuro. Você está escolhendo ocupar esse estado agora, no único momento que realmente existe, o presente. Essa compreensão o liberta da tirania do tempo. Liberta você da ansiedade de quando seu desejo se manifestará. Em sua imaginação, ele já se manifestou. Sua tarefa é simplesmente persistir nessa suposição. Lembre-se, o mundo exterior é uma sombra, um reflexo do seu estado interior. Pode levar algum tempo para que essa sombra reflita totalmente seu novo estado de consciência. Mas esse atraso não é motivo para desistir ou duvidar. É simplesmente parte da ponte de incidência que leva à manifestação plena do seu desejo. Na verdade, esse atraso tem um propósito. Ele permite que você fortaleça sua fé para aprofundar sua compreensão desses princípios. Cada dia que você persiste em sua suposição, apesar das contradições aparentes, é um dia em que você está construindo músculos espirituais. Você está provando a si mesmo o poder da sua própria consciência. Portanto, quando você se sentir tentado a desistir porque as coisas não estão acontecendo tão rapidamente quanto você gostaria, lembre-se da consciência onde toda a criação acontece. Seu desejo já está realizado. O tempo está simplesmente permitindo que você se alinhe mais plenamente com essa verdade. Agora, vamos nos aprofundar em outro aspecto crucial do motivo pelo qual você não pode desistir: a natureza do seu verdadeiro eu. Veja bem, o você que se sente tentado a desistir não é o seu verdadeiro eu. É uma construção, uma coleção de crenças e memórias com as quais você se identificou. Mas não é o seu verdadeiro eu. Seu verdadeiro eu é o eu sou, a pura consciência que está por trás de todas as suas experiências. Este eu sou é um com Deus, o poder criativo do universo, e esse poder não conhece limitações, derrotas ou desistências.
Quando você diz eu sou, está invocando esse poder infinito. Tudo o que vem depois do eu sou é o que você está afirmando como sua realidade. Portanto, quando você diz eu sou um fracasso ou estou pronto para desistir, você está usando mal esse poder criativo. Você está decretando um estado limitado para si mesmo. Em vez disso, alinhe suas afirmações eu sou com seus desejos. Diga, eu sou bem-sucedido, eu sou persistente, eu estou alcançando meus objetivos. Sinta a verdade dessas afirmações. Deixe-as penetrar profundamente em sua consciência. Isso não é afirmação, é um reconhecimento de sua verdadeira natureza. À medida que você pratica isso, você descobrirá que a própria ideia de desistir se tornará estranha para você. Pois como a consciência infinita e ilimitada poderia desistir? Como o poder criativo do universo poderia admitir a derrota? Essa compreensão revela o verdadeiro significado da fé. Fé não é acreditar em algo, apesar das evidências em contrário. A verdadeira fé é a evidência das coisas que não se veem. É a convicção absoluta na realidade dos seus atos imaginários. É saber que o que você imaginou deve acontecer, porque a imaginação cria a realidade. Quando você tem esse tipo de fé, desistir se torna impossível. Você sabe que qualquer aparência de fracasso ou revés é apenas isso, uma aparência. É uma sombra projetada por um antigo estado de consciência, um estado que você já superou. Vamos praticar o fortalecimento dessa fé. Quero que você pense em algo que esteve perto de desistir. Agora, em vez de se concentrar nas razões pelas quais não deu certo, quero que você imagine vividamente que já foi realizado. Veja, sinta, saiba que é real. Aqui está a parte crucial. Leve esse sentimento com você ao longo do dia. Deixe-o influenciar seus pensamentos, suas palavras, suas ações. Viva como se seu desejo já tivesse sido realizado. Isso é o que significa andar pela fé, não pela visão. Ao fazer isso, você descobrirá que seu mundo exterior começa a mudar. Pessoas e circunstâncias se alinharão para apoiar seu novo estado de consciência. O que antes parecia impossível começará a parecer inevitável. Esse é o poder da fé persistente, a razão pela qual você não pode desistir. Agora, vamos abordar algo que muitas vezes atrapalha as pessoas nessa jornada: as opiniões e julgamentos dos outros. Quando você está vivendo a partir do estado de seu desejo realizado, quando se recusa a desistir apesar dos aparentes contratempos, você pode encontrar ceticismo ou até mesmo ridicularização por parte das pessoas ao seu redor. Lembre-se disso. As opiniões delas nada mais são do que seus próprios estados de consciência projetados para fora. Elas não têm poder sobre você, a menos que você lhes dê poder. A dúvida delas não é um reflexo da sua realidade, são um reflexo de sua compreensão limitada. Na verdade, as dúvidas dos outros podem servir como um lembrete poderoso para persistir em sua suposição. Cada vez que você encontrar descrença, deixe que ela fortaleça sua determinação. Deixe que ela o lembre de se aprofundar no sentimento de seu desejo realizado. É isso que significa ser transformado pela renovação da sua mente. Você não está mais à mercê de opiniões ou circunstâncias externas. Você está vivendo de dentro para fora, criando uma realidade a partir do reino da consciência pura. À medida que você continua essa prática, você descobrirá que o próprio conceito de desistir desaparece da sua consciência. Ele se torna tão estranho para você quanto a ideia do sol decidir não nascer. Você não pode desistir porque, no seu verdadeiro estado de ser, não há nada a desistir. Existe apenas o desdobramento contínuo da sua natureza divina. A expressão infinita, essa compreensão nos leva a uma verdade profunda. A jornada em si é o destino. O processo de assumir e manter o estado de seu desejo realizado é em si a realização, pois nesse processo você está despertando para a sua verdadeira natureza. Você está se lembrando de quem você realmente é. Veja, meus queridos amigos, vocês não estão apenas buscando alcançar um objetivo ou adquirir algo. Na verdade, vocês estão buscando lembrar sua natureza divina. Cada desejo que vocês têm, cada objetivo que perseguem, é, na verdade, um chamado para despertar para o seu verdadeiro eu. Quando vocês persistem diante do aparente fracasso,
Quando se recusam a desistir apesar de todas as evidências em contrário, vocês estão fazendo mais do que apenas trabalhar em direção a um objetivo. Vocês estão afirmando sua unidade com o poder criativo do universo. Você está declarando sua verdadeira identidade como um ser divino, capaz de moldar a realidade através do poder da sua consciência. É por isso que você não pode desistir. Desistir seria negar sua verdadeira natureza. Seria esquecer quem você realmente é. E embora você possa esquecer temporariamente, você nunca pode perder verdadeiramente esse conhecimento. É a própria essência do seu ser. Então, ao nos aproximarmos do fim do nosso tempo juntos, quero deixar vocês com este pensamento. Você não pode desistir porque desistir não está em sua natureza. Você é, em essência, o eu ilimitado. Você é o poder criativo que molda mundos. Você é a consciência na qual todas as experiências acontecem. Dessa perspectiva, cada desafio, cada revés, cada momento de dúvida é, na verdade, um convite. Um convite para se aprofundar em seu verdadeiro eu. Um convite para expressar mais plenamente o poder divino que você é. Portanto, meus queridos amigos, não desistam. Não desistam dos seus sonhos, não desistam dos seus objetivos e, certamente, não desistam de vocês mesmos. Pois, ao persistirem, ao se recusarem a se render às aparências, vocês estão cumprindo o maior propósito de todos. Vocês estão se lembrando da sua verdadeira identidade. Vocês estão despertando para o ser divino que vocês são. No silêncio do seu coração, há uma verdade que ressoa mais alto do que qualquer voz. O plano de Deus para vocês é inabalável. A vida pode lançar suas tempestades mais violentas. As pessoas podem tentar ofuscar sua luz e as circunstâncias podem tentar bloquear seu caminho. Mas nada pode impedir a orquestração divina da vontade de Deus em sua vida. Seu plano não depende da aprovação humana, nem é influenciado pela opinião ou pelas ações dos outros. Ele está enraizado em sua sabedoria infinita e amor sem limites. Quando surgem desafios, é fácil se sentir esquecido ou perdido. Você pode se perguntar se os reveses que enfrenta são sinais de fracasso ou abandono. Mas lembre-se de que os obstáculos em seu caminho não são desvios do propósito de Deus. Eles são degraus. São ferramentas que Ele usa para refinar seu caráter, fortalecer sua fé e prepará-lo para as bênçãos que Ele já reservou para você. Nenhuma provação é desperdiçada quando é entregue a Deus. Há momentos em que as pessoas podem duvidar de você, criticá-lo ou até mesmo se opor a você. Suas palavras podem doer e suas ações podem parecer atrasar seu progresso, mas deixe essa verdade penetrar em sua alma. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, porque a mão de Deus está sobre você. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro dos mortos e que venceu a própria morte, é aquele que escreveu seu destino. Seu plano não vacila por causa da interferência humana. Ele já levou em conta todos os desafios, todos os atrasos e todos os erros. Você não é definido pelo seu passado nem limitado pelo seu presente. Deus vê o quadro completo. Ele conhece os sonhos que colocou no seu coração e sabe o momento certo e a maneira certa de realizá-los. Confie que o tempo dele é perfeito. Pode não estar sempre alinhado com as suas expectativas, mas é sempre para o seu bem. Quando as portas se fecham, não é porque você não é digno, é porque ele tem algo muito maior esperando por você. Quando ocorrem atrasos, não é porque você foi esquecido, é porque ele está alinhando as circunstâncias de maneiras que você ainda não pode ver. A fé é a âncora que o mantém firme enquanto você espera. É a certeza de que, mesmo quando você não consegue ver o caminho à frente, aquele que o guia vê tudo. É a confiança de que as promessas dele não são vazias e os planos dele não são frágeis. Permaneça firme nessa fé. Fale vida sobre seus sonhos, mesmo quando a dúvida sussurra o contrário. Declare a verdade de Deus sobre sua jornada, mesmo quando o caminho parecer incerto. Sua vida não é uma série de eventos aleatórios, é uma obra-prima em andamento. Cada pincelada de alegria e tristeza, cada camada de triunfo e provação faz parte de um grande projeto. Deus é o artista e ainda não terminou. Confie que Ele completará a obra que começou em você. Ele é o autor da sua história e ninguém mais segura a caneta.
Quando o medo tentar paralisar você, quando a decepção tentar desanimar você e quando a incerteza tentar desencorajar você, lembre-se disso. O plano de Deus para você não pode ser impedido. Nem por pessoas, nem por circunstâncias, nem por nada neste mundo. O amor de Deus é o seu alicerce. A graça de Deus é a sua força e o propósito de Deus para a sua vida é inabalável. O plano de Deus é inabalável. Essa verdade é um alicerce que não pode ser abalado, independentemente das tempestades ou desafios que surgirem na vida. Seu plano está enraizado na eternidade, elaborado com amor e sabedoria que ultrapassam a compreensão humana. Não é algo frágil ou incerto, nem é influenciado pelas circunstâncias que vemos ou pelas opiniões dos outros. O plano de Deus é como um rio poderoso que flui com propósito e força, abrindo caminho mesmo através dos obstáculos mais difíceis. O mundo muitas vezes nos apresenta uma narrativa de que devemos controlar cada detalhe de nossas vidas, que nosso destino depende exclusivamente de nossos esforços ou que circunstâncias imprevistas podem desviar nosso propósito. Mas essa perspectiva é limitada, pois não reconhece a soberania de Deus. Seu plano para cada um de nós foi estabelecido muito antes de darmos nosso primeiro suspiro. As Escrituras nos lembram: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, planos de dar-te esperança e um futuro. Essas palavras não são um mero incentivo, são uma declaração de certeza, uma promessa que transcende o temporal e nos ancora no eterno. Pode haver momentos na vida em que parece que tudo está desmoronando, como se os sonhos que tanto acalentamos estivessem escapando por entre os dedos. Portas podem se fechar, oportunidades podem desaparecer e caminhos podem parecer bloqueados. É nesses momentos que a força do plano de Deus se torna evidente. O que parece ser um revés é muitas vezes uma preparação para algo maior. Os atrasos e desvios que enfrentamos não são o fim da história, mas capítulos da obra-prima, que é a nossa vida. O plano de Deus não depende das condições do mundo ou da cooperação dos outros. Ele vai além das limitações humanas, fazendo com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. A dúvida pode sussurrar que você não é digno, que cometeu muitos erros ou que seu tempo já passou. Mas o plano de Deus não depende da sua perfeição. Sua graça cobre suas imperfeições e seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas comuns que, apesar de suas falhas e fracassos, foram usadas poderosamente por Deus. Moisés duvidou de sua capacidade de liderar. Davi tropeçou no pecado e Pedro negou a Cristo. No entanto, seus destinos foram cumpridos porque o plano de Deus para suas vidas era inabalável. Ele não chama os perfeitos, mas aperfeiçoa os chamados. Esse plano inabalável não é apenas para os grandes momentos da vida, mas também para os passos silenciosos da fé no dia a dia. Ele está ativo nas grandes decisões e nas pequenas escolhas, nas vitórias e nas lutas. Confiar no plano de Deus significa liberar a necessidade de controle e, em vez disso, abraçar a certeza de que Ele está no controle. É viver com a confiança de que, não importa o que aconteça, o propósito de Deus para a sua vida prevalecerá. O plano de Deus não é apenas uma esperança para o amanhã. É uma realidade que se desenrola hoje. Nada no céu ou na terra pode impedi-lo. Os obstáculos são frequentemente vistos como barreiras, como razões para duvidar ou desistir. Mas, através das lentes da fé, eles se tornam trampolins. Cada desafio, cada dificuldade e cada momento de resistência é uma oportunidade de crescimento e transformação. Eles não têm o objetivo de nos dissuadir, mas de nos fortalecer para refinar nosso caráter e nos preparar para a próxima etapa de nossa jornada. Deus permite esses momentos não como punições, mas como partes intencionais de seu plano divino que nos moldam para quem somos destinados a ser. Quando encontramos obstáculos, é natural nos sentirmos frustrados ou desanimados. Podemos questionar por que as coisas não estão indo de acordo com nossas expectativas, ou por que parecemos enfrentar resistência a cada passo. No entanto, é justamente nesses momentos que o propósito maior de Deus está em ação. Os desafios nos ensinam perseverança,
aprofundam nossa fé e nos lembram de confiar não em nossa própria força, mas na força de Deus. A história de José na Bíblia é um exemplo perfeito. Traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, José enfrentou provação após provação. No entanto, cada obstáculo que ele encontrou foi um passo a mais para o cumprimento da promessa de Deus. O que outros pretendiam para o mal, Deus usou para o bem, posicionando José para salvar uma nação. Os obstáculos também revelam nossas forças e habilidades ocultas. Muitas vezes, é somente quando somos levados ao nosso limite que descobrimos a profundidade de nossa resiliência e o poder de nossa fé. Os desafios nos forçam a sair da nossa zona de conforto, a enfrentar nossos medos e a crescer de maneiras que nunca imaginávamos ser possíveis. Eles nos lembram que não estamos caminhando sozinhos, que Deus está conosco, nos guiando em todas as provações. Quando Davi enfrentou Golias, não foi apenas uma batalha entre um pastor e um gigante. Foi um momento de preparação para a liderança e as vitórias que estavam por vir. Os obstáculos na vida de Davi foram degraus que construíram sua coragem, sua confiança em Deus e sua disposição para cumprir seu destino. Também é importante reconhecer que os obstáculos muitas vezes nos redirecionam para algo melhor. O que pode parecer um fracasso ou uma porta fechada é muitas vezes a maneira de Deus nos conduzir a uma oportunidade maior. Podemos não entender isso no momento, mas a retrospectiva revela como os desafios que enfrentamos foram passos necessários no caminho para o nosso chamado. Pense nos israelitas vagando no deserto. O que parecia um atraso era a maneira de Deus prepará-los para entrar na terra prometida. Sem as lições aprendidas no deserto, eles não estariam prontos para reivindicar sua herança. Os obstáculos exigem confiança. Eles exigem que acreditemos que o plano de Deus é maior do que nossa compreensão e que cada passo, mesmo os difíceis, faz parte de seu propósito. Eles nos lembram de nos apoiar em sua força, de continuar avançando mesmo quando o caminho parece incerto. Os próprios desafios que parecem bloquear nosso caminho são muitas vezes as ferramentas que Deus usa para nos moldar, nos elevar e nos impulsionar em direção ao seu plano perfeito. A interferência humana não pode alterar a vontade divina de Deus. Essa verdade é reconfortante e empoderadora, pois nos lembra que nenhuma pessoa, nenhuma decisão e nenhuma oposição podem desviar os planos que Deus colocou em ação. Sua autoridade é absoluta e seus propósitos são inabaláveis. Embora as pessoas possam tentar impedir, atrasar ou até mesmo trabalhar contra você, suas ações nunca estão fora dos limites da soberania de Deus. O que Deus ordenou para sua vida acontecerá, independentemente das tentativas humanas de atrapalhar. As pessoas podem tentar desanimá-lo, diminuir sua confiança ou convencê-lo de que você não é digno do que Deus tem reservado para você. Elas podem julgá-lo com base em seu passado, interpretar mal suas intenções ou resistir ao seu progresso. No entanto, nada disso pode desfazer o que Deus já decidiu. Seus planos não estão sujeitos à opinião pública nem dependem da aprovação humana. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. Quando Ele declara uma promessa sobre sua vida, nenhuma oposição pode anulá-la. Essa verdade ficou evidente na vida de Jesus, cuja missão enfrentou oposição implacável. Apesar das intrigas dos fariseus, da traição de Judas e da descrença de muitos, o propósito de Deus foi cumprido. Nenhum esforço humano poderia impedir a redenção da humanidade por meio de Cristo. Às vezes, a interferência dos outros parece opressora. Você pode enfrentar traição, inveja ou tratamento injusto. Pode parecer que as ações das pessoas estão dando certo e impedindo você de avançar. Mas lembre-se de que Deus não se surpreende com nada disso. Ele vê o que você não pode ver e sabe o que você não sabe. Ele já levou em conta todos os desafios e todos os atos de oposição. Na verdade, Ele pode usar essas mesmas coisas para levar adiante o seu plano. O que os outros pretendem para o mal, Deus pode transformar em bem. A história de Neemias, reconstruindo os muros de Jerusalém, é um exemplo poderoso. Apesar do ridículo e das tentativas de sabotagem de seus inimigos, os muros foram concluídos porque Neemias confiou na orientação de Deus. A interferência humana não pôde impedir a tarefa divina.
A vontade de Deus também é independente da cooperação humana. Você não precisa que todos acreditem em você ou o apoiem para que o plano de Deus seja bem-sucedido. Ele frequentemente age por meio de circunstâncias improváveis e pessoas inesperadas. Considere como Deus usou Moisés, um homem com dificuldade de fala, para liderar os israelitas para fora do Egito. O faraó resistiu repetidamente, mas o plano de Deus prevaleceu. Da mesma forma, Deus usou Ester, uma jovem judia, para salvar seu povo, apesar das intrigas de Amã. Os esforços humanos para frustrar o propósito de Deus apenas preparam o terreno para que sua glória seja revelada. É fácil se sentir desanimado quando os outros nos interpretam mal ou se opõem a nós. No entanto, esses momentos são oportunidades para confiar nos caminhos superiores de Deus. Seus planos são imparáveis, seu poder é incomparável e sua sabedoria é insondável. O que ele colocou em movimento não pode ser desfeito por mãos humanas. As pessoas podem tentar interferir, mas, no final das contas, são impotentes contra a vontade do Todo-Poderoso. Toda tentativa de bloquear seu progresso serve apenas para ampliar a capacidade dele de cumprir seu propósito em sua vida. O tempo de Deus é perfeito, uma verdade que muitas vezes desafia nossa perspectiva humana, mas que, no final das contas, traz paz quando a aceitamos. Em um mundo movido por prazos, urgência e gratificação instantânea, esperar pelo tempo de Deus pode parecer um teste de paciência e fé. No entanto, o tempo de Deus não é aleatório nem atrasado. É divinamente orquestrado, se desenrolando de uma maneira que se alinha com o seu plano eterno e o nosso bem maior. Cada momento, cada evento e cada estação estão precisamente posicionados na linha do tempo de nossas vidas para cumprir o propósito de Deus. Quando olhamos para a vida através de nossas lentes limitadas, muitas vezes desejamos as coisas imediatamente. Oramos por avanços, oportunidades ou resoluções, esperando que elas aconteçam de acordo com o nosso cronograma. No entanto, Deus opera fora do tempo como o conhecemos. Sua visão é infinita, e Ele vê a totalidade de nossas vidas, o começo, o meio e o fim. O que nos parece um atraso é muitas vezes uma preparação em seu plano divino. Ele não está apenas preparando a bênção, mas também nos preparando para recebê-la. Assim como uma semente precisa passar um tempo no solo antes de se tornar uma planta florescente, existem épocas de espera que são necessárias para o nosso crescimento e preparação. Na Bíblia, a história de Abraão e Sara ilustra a perfeição do tempo de Deus. Foi-lhes prometido um filho, mas essa promessa levou anos para ser cumprida. O período de espera não foi desperdiçado. Foi um tempo de aprendizado, confiança e aprofundamento do relacionamento com Deus. Quando Isaque finalmente nasceu, ficou evidente que sua chegada não era apenas o cumprimento de uma promessa, mas uma demonstração da fidelidade e soberania de Deus. Se a promessa tivesse sido cumprida imediatamente, a magnitude da obra de Deus em suas vidas poderia ter sido ignorada. A espera tornou o cumprimento ainda mais poderoso. O tempo de Deus também é protetor. Há momentos em que nos sentimos prontos para algo, mas Deus, em sua sabedoria, sabe que não estamos. Ele pode reter uma oportunidade, não como uma negação, mas como uma proteção. Se nos precipitarmos em seu plano, podemos encontrar desafios para os quais não estamos preparados ou usar mal as bênçãos que ainda não estamos equipados para lidar. Seu tempo garante que recebamos seus dons quando eles serão mais impactantes e benéficos para nós e para aqueles ao nosso redor. A jornada de José da Cova ao palácio é um exemplo profundo. Embora seus sonhos de liderança fossem reais, ele teve que passar por anos de provações antes de assumir seu papel. Cada atraso fazia parte da preparação perfeita de Deus. Confiar no tempo de Deus requer rendição. Significa abandonar nosso desejo de controle e abraçar a certeza de que Ele está no controle. É um ato de fé acreditar que os atrasos de Deus não são negações e que o ritmo dele tem um propósito. Durante os períodos de espera, somos chamados a permanecer fiéis, a continuar buscando a Deus e a confiar que Ele está trabalhando nos bastidores. Seu tempo nunca é tarde e sempre vale a pena esperar. O que Ele planejou para nós acontecerá no momento certo. A fé é o fundamento da nossa confiança no plano de Deus.
É a crença inabalável de que, mesmo quando não podemos ver o caminho à frente, Deus está nos guiando exatamente para onde precisamos ir. A fé vai além do mero otimismo ou esperança. É a certeza de que Deus é quem Ele diz ser e que fará o que prometeu. Esse tipo de confiança não depende das circunstâncias, mas está ancorada na natureza imutável de Deus. A fé é o que nos permite seguir em frente mesmo na incerteza, porque sabemos que o plano dele é perfeito. A fé, muitas vezes, requer dar um passo rumo ao desconhecido. Significa escolher acreditar nas promessas de Deus quando as evidências ao nosso redor parecem sugerir o contrário. Abraão demonstrou esse tipo de fé quando Deus o chamou para deixar sua terra natal e ir para um lugar que ele não conhecia. Abraão não tinha um mapa nem um cronograma, mas confiou na palavra de Deus e obedeceu. Sua fé se tornou a pedra angular de seu relacionamento com Deus e o cumprimento da aliança que abençoaria as gerações futuras. A fé, então, não é ter todas as respostas, mas confiar naquele que as tem. A vida é cheia de momentos que testam nossa fé. Há momentos em que o caminho à frente parece bloqueado, quando as orações parecem não ser respondidas e quando o peso dos desafios parece insuportável. Nesses momentos, é tentador questionar o plano de Deus ou confiar em nosso próprio entendimento. No entanto, a fé nos chama a entregar nossas dúvidas e confiar na perspectiva maior de Deus. A história de Pedro andando sobre as águas é um exemplo vívido disso. Quando Pedro se concentrou em Jesus, ele foi capaz de fazer o impossível. Mas, no momento em que deixou o medo e a dúvida tomarem conta, ele começou a afundar. A fé nos mantém ancorados, mesmo na tempestade, lembrando-nos que Deus está no controle. A fé não é passiva, ela requer ação. Não é simplesmente acreditar nas promessas de Deus, mas viver como se elas já tivessem sido cumpridas. Quando agimos com fé, nos alinhamos com a vontade de Deus e demonstramos nossa confiança em seu tempo e provisão. A mulher com o problema de sangramento agiu com fé quando estendeu a mão para tocar a roupa de Jesus, acreditando que seria curada. Sua fé foi o catalisador do seu milagre. Da mesma forma, nossa fé nos move a dar passos, mesmo que pequenos, em direção às promessas que Deus colocou diante de nós. A fé também traz paz. Quando confiamos no plano de Deus, não sentimos mais a necessidade de controlar cada detalhe de nossas vidas. Podemos descansar na certeza de que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Essa paz não significa a ausência de provações, mas a presença do conforto e da orientação de Deus nelas. A fé transforma nossa perspectiva, permitindo-nos ver os desafios não como obstáculos, mas como oportunidades para crescer e aprofundar nossa confiança em Deus. A fé é a ponte entre as promessas de Deus e seu cumprimento. É o que nos permite seguir em frente com confiança, sabendo que não importa o que aconteça, o plano de Deus para nós é bom e seus propósitos prevalecerão. Os planos de Deus para nós são cheios de esperança, propósito e vitória, mesmo quando as circunstâncias da vida sugerem o contrário. Às vezes, os desafios e provações que enfrentamos podem obscurecer nossa compreensão das intenções de Deus, levando-nos a questionar se as dificuldades que enfrentamos têm algum propósito. Mas os planos de Deus não são apenas bons. Eles são divinamente elaborados para nos aproximar dele e cumprir seu propósito maior para nossas vidas. Suas promessas nos lembram que ele está sempre trabalhando para o nosso bem maior, mesmo quando não podemos ver. A promessa de Jeremias 29:11 ecoa essa verdade. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essas palavras foram ditas aos israelitas durante um período de exílio, uma época de dificuldades e incertezas. No entanto, mesmo naquele momento difícil, Deus lhes garantiu que o sofrimento não era o fim da história. Ele tinha um futuro de restauração e bênçãos esperando por eles. Essa garantia é a mesma para nós hoje. Não importa onde estejamos, os planos de Deus são firmes, cheios de esperança e focados no nosso crescimento. A vida muitas vezes pode apresentar circunstâncias que parecem tudo menos promissoras. Talvez enfrentemos contratempos, perdas ou longos períodos de espera,
que nos deixam questionando se as promessas de Deus serão cumpridas. É nesses momentos que devemos nos apegar à sua palavra e confiar em seu caráter. A bondade de Deus não é negada pelas nossas provações. Pelo contrário, Ele as usa para nos moldar, fortalecer nossa fé e nos preparar para as coisas maiores que Ele tem reservadas para nós. O apóstolo Paulo compreendeu isso profundamente quando escreveu em Romanos 8:28, que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. As vitórias que vêm dos planos de Deus muitas vezes emergem do que inicialmente parece ser uma derrota. A cruz é o exemplo máximo disso. Na época, parecia ser o fim do ministério de Jesus, um momento de desespero para seus seguidores. Mas o que parecia uma perda foi, na verdade, a maior vitória da história. Por meio da cruz, o plano de redenção de Deus para a humanidade foi cumprido, provando que os seus caminhos são muito mais elevados e poderosos do que podemos compreender. Em nossas vidas também, o que parece ser um fracasso ou um atraso pode ser a base para um avanço divino. Os planos de Deus também têm uma perspectiva eterna, lembrando-nos que nossa esperança não se limita a este mundo. Embora suas bênçãos sejam evidentes em nossas vidas atuais, seu objetivo final é nos aproximar dele e nos preparar para a eternidade. A esperança que encontramos em seus planos transcende as circunstâncias temporárias, fundamentando-nos na certeza de seu amor imutável. Cada passo da jornada, seja ele cheio de alegria ou provações, faz parte de seu plano perfeito para nossas vidas. Mesmo nos momentos mais sombrios, os planos de Deus brilham com propósito e esperança. Sua bondade, fidelidade e promessas são inabaláveis, dando-nos força para perseverar, confiar e seguir em frente com confiança. A vitória que Ele preparou para nós não é apenas para hoje, é para a eternidade e é certa. Na grande tapeçaria da vida, o plano de Deus é o fio que une tudo com propósito, esperança e amor. É um plano que transcende nossa compreensão. No entanto, é sempre para o nosso bem. Através do seu tempo, das suas promessas e da garantia inabalável da sua fidelidade, somos lembrados de que nada, nenhum obstáculo, nenhum atraso, nenhum desafio pode impedir o que Ele determinou para nós. Nosso papel é confiar, caminhar com fé e nos alinhar com a vontade dEle, sabendo que Ele está sempre trabalhando nos bastidores. Seus planos não se resumem a alcançar vitórias ou receber bênçãos. Eles têm a ver com nos transformar, nos aproximar dEle e cumprir um propósito muito maior do que podemos imaginar. Com Deus, nunca estamos sozinhos, nunca somos esquecidos e estamos sempre no caminho rumo a um futuro cheio de esperança. Vamos nos agarrar a essa verdade, descansar em suas promessas e seguir em frente com confiança, pois seus planos sempre prevalecerão. Imagine, se quiser, um mundo onde seus pensamentos moldam sua realidade, onde sua imaginação é a força criativa que molda a própria estrutura de sua existência. Isso não é fantasia, meus queridos amigos, mas a verdade fundamental do nosso ser. Pois veja bem, o mundo que você percebe ao seu redor nada mais é do que uma imagem externa de suas suposições internas. Todas as circunstâncias, todos os eventos, todas as pessoas em sua vida estão lá porque você as imaginou. Então agora você pode estar pensando, Neville, como isso pode ser? Como meus meros pensamentos e imaginação podem criar mudanças tão profundas em apenas uma semana? E a isso eu respondo que o tempo não passa de uma ilusão, uma construção da mente humana. No reino do Espírito, no reino dentro de você não existe tempo. Existe apenas o eterno agora, o precioso momento presente em que todas as possibilidades existem simultaneamente. Ao embarcarmos juntos nessa jornada, explorando esses 5 hábitos transformadores, quero que você abandone todas as noções preconcebidas sobre o que é possível ou impossível, pois no mundo da imaginação não há limites, fronteiras ou obstáculos que não possam ser superados. Você está prestes a descobrir o imenso poder que está adormecido dentro de você, esperando para ser despertado e aproveitado. O primeiro hábito que revolucionará sua vida é a prática de viver no fim. Isso, meus amigos, é a pedra angular de toda a criação, o alicerce sobre o qual sua nova vida será construída.
Viver no fim significa assumir a sensação de que seu desejo foi realizado, experimentar em sua imaginação a realidade que você deseja como se ela já estivesse manifestada no mundo físico. Deixe-me ilustrar essa profunda verdade com um exemplo simples. Suponha que você deseja abundância financeira. Em vez de se concentrar em seu estado atual de carência ou limitação, você deve assumir a sensação de já possuir. Feche os olhos por um momento e imagine-se morando na bela casa com que sempre sonhou. Sinta o tapete macio sob seus pés. Sinta o cheiro das flores perfumadas em seu jardim. Ouça o riso de seus entes queridos ecoando pelos cômodos espaçosos. Isso, meus queridos amigos, não é mero devaneio ou escapismo. É o próprio ato da criação. Veja bem, sua imaginação é Deus em ação. É o poder criativo do universo se expressando através de você. Quando você assume a sensação de que seu desejo foi realizado, você está se alinhando com as forças criativas do cosmos, colocando em movimento uma série de eventos que inevitavelmente levarão à manifestação do seu desejo. Mas lembre-se, não basta simplesmente visualizar seu desejo por alguns momentos e depois voltar aos seus velhos padrões de pensamento e comportamento. Você deve persistir nessa nova suposição, tornando-a seu sentimento dominante, sua nova realidade. É aqui que entra em jogo o poder do segundo hábito, a arte da revisão. Revisão, meus amigos, é o ato mágico de reescrever seu passado para se alinhar com o futuro desejado. É o reconhecimento de que o tempo é fluido, que suas memórias não são coisas fixas e imutáveis, mas sim impressões maleáveis que podem ser remodeladas pelo poder da sua imaginação. Digamos que você teve um encontro desagradável com um colega de trabalho. Em vez de reviver essa experiência negativa em sua mente, reforçando sentimentos de raiva ou ressentimento, você tem o poder de revisar esse evento. Feche os olhos e reviva a cena em sua imaginação, mas desta vez, veja-a se desenrolar exatamente como você gostaria que tivesse acontecido. Ouça as palavras gentis. Sinta o calor de uma interação amigável. Experimente o respeito mútuo e a compreensão. À medida que você pratica esse hábito de revisão, descobrirá que ele não apenas muda sua percepção dos eventos passados, mas também transforma seu presente e seu futuro. Pois, ao revisar o passado, você está alterando a própria base sobre a qual sua realidade atual está construída. Você está reescrevendo o roteiro da sua vida, cena por cena, momento por momento. Agora, alguns de vocês podem estar pensando, mas Neville, como mudar minha imaginação sobre eventos passados pode alterar o que já aconteceu? E eu respondo, o que você percebe como passado nada mais é do que uma memória, um pensamento que você está tendo no momento presente. Ao mudar esse pensamento, ao revisar essa memória, você está literalmente alterando o passado, o presente e o futuro de uma só vez. À medida que você pratica esses dois primeiros hábitos, viver no fim e revisar, você começará a notar uma mudança em sua consciência. O mundo ao seu redor começará a refletir suas novas suposições, suas memórias revisadas. É aqui que entra em jogo o terceiro hábito transformador, o cultivo da fé inabalável. Fé, meus queridos amigos, não é acreditar cegamente em algo fora de você, não é esperar ou desejar um futuro melhor. A verdadeira fé é a convicção absoluta de que o que você imaginou em sua mente e sentiu em seu coração, inevitavelmente se manifestará em sua realidade física. É o conhecimento inabalável de que seus desejos já foram realizados no reino espiritual e agora estão se manifestando no mundo da forma. Para cultivar essa fé inabalável, você deve aprender a descartar as evidências de seus sentidos físicos quando elas contradizem a realidade desejada. Se você imaginou abundância financeira, mas sua conta bancária mostra falta de fundos, você deve ter a coragem e a convicção de dizer: isso é apenas uma sombra do homem antigo. Minha verdadeira realidade é de abundância infinita, e é isso que eu escolho aceitar e acreditar. Esse hábito de fé requer prática e persistência. Exige que você permaneça firme em sua convicção, mesmo quando o mundo inteiro parece argumentar contra ela. Mas eu garanto a vocês, meus amigos, que à medida que fortalecerem esse músculo da fé, vocês testemunharão milagres se desenrolando em suas vidas. Pois a fé
é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não se veem. Agora, vamos voltar nossa atenção para o quarto hábito, que muitas vezes é esquecido, mas é absolutamente crucial na arte da criação consciente: a prática da gratidão. A gratidão, meus amigos, não é apenas um costume social educado ou uma emoção passageira. É uma força criativa poderosa, um estado de ser que o alinha com a abundância do universo. Quando você cultiva uma atitude de gratidão genuína, está reconhecendo que já possui tudo o que deseja. Você está reconhecendo a abundância infinita que o rodeia a cada momento. Esse estado de gratidão abre as comportas das bênçãos, atraindo mais e mais motivos para ser grato. Comece cada dia contando suas bênçãos. Antes de sair da cama, reserve alguns momentos para sentir profunda gratidão por tudo o que você tem na vida. Seja grato pelo ar que respira, pelos batimentos do seu coração, pelo teto sobre sua cabeça, pelo amor de sua família e amigos. Mas não pare por aí. Expresse gratidão pelas coisas que você deseja como se já as possuísse. Se você deseja saúde perfeita, agradeça por seu corpo forte e vibrante. Se você busca um relacionamento amoroso, sinta-se grato pelo parceiro maravilhoso que já está em sua vida, mesmo que ainda não o tenha conhecido no mundo físico. Lembre-se de que, no mundo da imaginação, no reino dentro de você, todas as coisas já existem. Sua gratidão é a ponte que traz esses desejos para a sua experiência física. À medida que você pratica esse hábito de gratidão, descobrirá que toda a sua perspectiva da vida começa a mudar. O mundo ao seu redor parecerá mais bonito, mais abundante, mais cheio de oportunidades e bênçãos. Você começará a ver evidências da realidade desejada em todos os lugares para onde olhar, fortalecendo ainda mais sua fé e acelerando a manifestação do seu ego. Agora chegamos ao quinto e último hábito, um que une todos os outros e amplifica seu poder exponencialmente: a arte de deixar ir. Este, meus queridos amigos, é talvez o hábito mais desafiador de se dominar, mas também é o mais libertador e transformador. Deixar ir significa liberar seu apego ao resultado, render seus desejos à sabedoria infinita do universo. Significa confiar que depois de plantar a semente do seu desejo no solo fértil da sua imaginação, nutri-la com a água da sua fé e regá-la com a luz do sol da sua gratidão, você deve então dar um passo atrás e permitir que ela cresça no seu próprio tempo e à sua maneira. Muitos de vocês podem estar se perguntando: mas Neville, deixar ir não contradiz a ideia de viver até o fim? Como posso assumir a sensação de que meu desejo foi realizado e, ao mesmo tempo, me desapegar do resultado? E a isso eu respondo: deixar ir não significa abandonar seu desejo ou deixar de viver até o fim. Significa liberar a ansiedade, a dúvida e a necessidade de controlar como e quando seu desejo se manifestará. Quando você realmente deixa ir, entra em um estado de paz e confiança perfeitas. Você sabe com certeza absoluta que seu desejo já é seu no reino espiritual, e você está contente em permitir que ele se desenrole no mundo físico da maneira mais bela e harmoniosa possível. Esse estado de deixar ir remove toda resistência, toda dúvida e todo medo, criando um canal claro através do qual seu desejo pode fluir e sua alegria ser experimentada. Imagine que você encomendou um pacote de uma fonte confiável. Você sabe com certeza que o pacote foi enviado e está a caminho. Você passa cada momento acordado ansiosamente, verificando sua caixa de correio ou rastreando o andamento do pacote. Claro que não. Você simplesmente segue com o seu dia, confiante de que o seu pacote chegará na hora certa. Isso, meus amigos, é a essência do desapego. À medida que você pratica esses 5 hábitos, viver no fim, revisão, fé inabalável, gratidão e desapego, você testemunhará uma transformação em sua vida tão profunda e abrangente que parecerá nada menos que milagrosa. E, no entanto, não é um milagre no sentido convencional. É simplesmente o resultado natural de se alinhar com o poder criativo do universo, de reconhecer e abraçar sua verdadeira natureza como um ser divino capaz de moldar a realidade através do poder da sua imaginação. Agora, quero que você entenda que esses hábitos não são práticas isoladas e separadas. Eles estão interligados, cada um apoiando e ampliando os outros. Ao viver no resultado final,
Assumindo a sensação de que seu desejo foi realizado, você naturalmente cultiva gratidão pelo que imaginou. À medida que você revisa seu passado, fortalece sua fé na maleabilidade da realidade. Ao deixar ir, você demonstra sua confiança inabalável no desdobramento perfeito de seus desejos. Em apenas uma semana, aplicando consistentemente esses hábitos, você começará a ver evidências de sua nova realidade tomando forma ao seu redor. Mas lembre-se, meus queridos amigos, o tempo é uma ilusão. No reino do Espírito, a mudança pode acontecer em um instante. No momento em que você realmente abraçar esses hábitos, no momento em que aceitar plenamente sua natureza divina e o poder criativo da sua imaginação, todo o seu mundo poderá mudar em um piscar de olhos. Deixe-me compartilhar com vocês uma história que ilustra o poder transformador desses hábitos. Era uma vez um homem que lutava com dificuldades financeiras há muitos anos. Ele morava em um apartamento pequeno e apertado, mal conseguia pagar as contas e se sentia preso em um emprego que detestava. Então ele descobriu esses 5 hábitos e decidiu aplicá-los com compromisso inabalável. Durante uma semana, ele se dedicou a viver no futuro. Todas as noites antes de dormir e todas as manhãs ao acordar, ele fechava os olhos e se imaginava morando em uma bela casa, desfrutando de abundância financeira e trabalhando em uma carreira gratificante. Ele sentia a alegria, a liberdade e a sensação de segurança que vinham com essa nova realidade. Ele revisou seu passado, reimaginando sua infância como uma época de abundância e oportunidades. Em sua mente, ele reescreveu todas as memórias de carência ou limitação, substituindo-as por experiências de abundância e sucesso. Ele cultivou uma fé inabalável, descartando quaisquer dúvidas ou pensamentos negativos que surgissem, afirmando para si mesmo: agora estou vivendo minha vida ideal. Meu sucesso está garantido. Ao longo do dia, ele praticava a gratidão, agradecendo pela abundância que o cercava, mesmo que suas circunstâncias físicas ainda não tivessem mudado. Ele expressava sincera gratidão por sua riqueza imaginária, sua casa dos sonhos, seu emprego perfeito, sentindo as emoções como se essas coisas já fossem suas. E, finalmente, ele dominou a arte de deixar ir. Ele liberou sua ansiedade sobre como ou quando seus desejos se manifestariam, confiando no timing perfeito do universo. Ele passou seus dias com uma sensação de paz e contentamento, sabendo que sua nova realidade já estava garantida no reino espiritual. Agora você pode esperar que eu lhe diga que, após uma semana, esse homem de repente ganhou na loteria ou recebeu uma grande herança. Mas não é assim que a lei da suposição funciona. Em vez disso, algo muito mais profundo aconteceu. Toda a percepção que o homem tinha de sua vida se transformou. Ele começou a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. Sua confiança disparou e ele se viu tendo um desempenho melhor no trabalho, o que levou a uma promoção e um aumento significativo. Sua nova atitude positiva atraiu pessoas que poderiam ajudá-lo a avançar na carreira. Um conhecido lhe ofereceu a chance de investir em um empreendimento promissor, que ele agarrou com ambas as mãos. Em um mês, ele se mudou para um apartamento maior e mais confortável. Em 3 meses, ele havia começado seu próprio negócio de sucesso, e em um ano, ele estava morando na casa que havia imaginado durante aquela semana transformadora. Vejam, meus amigos, as mudanças externas na vida desse homem eram apenas reflexos das mudanças internas que ele havia feito por meio desses 5 hábitos. Ao assumir o sentimento de seu desejo realizado, ao revisar seu passado, ao cultivar uma fé inabalável, ao praticar a gratidão e ao deixar ir, ele literalmente se transformou em uma nova pessoa, cuja realidade correspondia aos seus desejos. Agora, posso sentir que alguns de vocês podem estar pensando: mas Neville com certeza não pode ser tão simples assim. Certamente deve haver mais do que apenas imaginar e sentir. E a isso eu respondo: sim, é simples assim, e não. Não há nada mais do que isso. O poder da criação está dentro de vocês, na sua capacidade de imaginar e sentir. Tudo o resto, todas as ações, todo o trabalho árduo aparente, flui naturalmente desse ato criativo inicial da imaginação. Considerem as palavras do grande William Blake. O que agora está provado foi outrora apenas imaginado. Tudo no vosso mundo
desde a cadeira em que estão sentados até a tecnologia mais avançada, começou como um pensamento, uma ideia, uma centelha de imaginação na mente de alguém. Vocês, meus queridos amigos, têm esse mesmo poder criativo dentro de vocês. Vocês não são meros observadores passivos da realidade. Vocês são os autores da história de suas vidas. À medida que nos aproximamos do fim do nosso tempo juntos, quero enfatizar a urgência de aplicar esses hábitos em suas vidas. Não adiem, não procrastinem, não digam a si mesmos que vão começar amanhã. A hora de começar é agora, neste exato momento. Pois, na verdade, este momento é tudo o que existe. O passado já se foi. O futuro ainda está por vir. Mas neste eterno agora, vocês têm o poder de remodelar todo o seu mundo. Comecem esta noite, ao deitarem a cabeça no travesseiro. Fechem os olhos e entrem em um estado semelhante ao sono. Aquele estado de sonolência e quietude em que a mente consciente relaxa e o subconsciente se torna receptivo. Nesse estado, assumam a sensação de que seu desejo foi realizado. Visualizem-se vivendo a vida que desejam. Sinta as emoções associadas à realização dos seus sonhos enquanto adormece. Leve essa sensação consigo para o seu sono, pois o seu subconsciente nunca dorme. E é nessas horas tranquilas da noite que ele trabalha mais poderosamente para transformar as suas suposições em realidade. Quando acordar de manhã, antes de sair da cama, revisite essa sensação. Passe alguns momentos em gratidão pelo novo dia e pela realização dos seus desejos ao longo do dia. Sempre que tiver um momento livre enquanto espera na fila durante o intervalo do almoço, no trajeto para o trabalho ou ao voltar para casa, pratique esses hábitos. Viva o final. Revise quaisquer experiências desagradáveis. Cultive sua fé. Expresse gratidão e deixe de lado qualquer ansiedade ou dúvida. Lembrem-se, meus amigos, a consistência é fundamental. Esses hábitos não são um exercício único, mas um novo modo de vida. Eles exigem prática, dedicação e persistência. Mas garanto que as recompensas vão além de tudo que vocês podem imaginar atualmente. À medida que você domina esses hábitos, você domina a própria arte de viver. Você se torna um criador consciente, um ser divino que expressa o poder infinito do universo através de seus pensamentos e sentimentos. Para encerrar, quero lembrá-lo de uma verdade profunda. Você não está preso ao seu passado, às suas circunstâncias atuais, ou ao que os outros acham que é possível para você. Você está preso apenas à sua própria imaginação e à sua disposição de assumir o sentimento de que seus desejos foram realizados. A vida com que sonham não está em algum lugar lá fora, num futuro distante. Ela existe agora, neste exato momento, dentro de vocês. Então, sigam em frente, meus queridos amigos, e apliquem esses 5 hábitos com toda a intensidade e convicção que puderem reunir. Vivam o presente, revisem o passado, cultivem uma fé inabalável, pratiquem a gratidão e aprendam a deixar ir. Façam isso, e eu prometo que, em apenas uma semana, vocês verão seu mundo começar a se transformar. E à medida que persistirem nesses hábitos, continuarão a testemunhar milagres, se desenrolando em suas vidas dia após dia, semana após semana, até ficarem maravilhados com a magnífica realidade que criaram. Lembrem-se de que o reino dos céus está dentro de vocês. Tudo o que buscam, todo o amor, toda a abundância, toda a alegria, todo o sucesso, já é seu. Vocês só precisam reivindicá-lo, assumi-lo, incorporá-lo, pois vocês são o poder operante. Você é a força criativa divina, expressando-se na forma humana. Abrace essa verdade. Viva a partir desse entendimento e observe sua vida se transformar de maneiras que você nunca imaginou serem possíveis. Vá agora e seja o criador do seu mundo. Pois, nas palavras do bardo imortal, todo o mundo é um palco, e todos os homens e mulheres são meros atores. Vocês, meus amigos, não são apenas atores neste grande drama da vida. Vocês são os dramaturgos, os diretores e as estrelas de sua própria história magnífica. Escrevam-na bem, dirijam-na com propósito e desempenhem seu papel com toda a paixão e convicção que puderem reunir. A cortina se abre agora para sua nova vida. Entrem no palco de sua realidade transformada com confiança, com alegria e com o conhecimento inabalável de que vocês são os autores de seu destino. O poder é seu. A hora é agora.
e o único limite é sua imaginação. Abrace esses 5 hábitos. Incorpore-os plenamente e observe sua vida mudar em apenas uma semana e continuar a evoluir para uma obra-prima de sua própria criação. Obrigado. Abençoado seja, e que sua jornada de criação consciente lhe traga toda a alegria, abundância e realização que seu coração deseja. Lembre-se, está feito, está concluído. Sua nova vida espera por você. Reivindique-a agora, com todas as forças do seu ser, e entre na gloriosa realidade que é seu direito divino. O mundo é seu, moldado pela sua imaginação, formado pelas suas suposições e trazido à vida pelo poder da sua consciência. Vá em frente e crie milagres, pois é isso que você realmente é. Milagreiros, criadores divinos, deuses em forma humana. O palco está montado, as luzes estão acesas e sua magnífica apresentação começa agora. Bravo, meus amigos, bravo! Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter tudo o que desejam, enquanto outras lutam durante toda a vida? A diferença não é sorte, inteligência ou mesmo trabalho árduo. É algo muito mais poderoso, algo que descobri e que transformou minha vida em apenas 7 dias. Hoje, vou compartilhar com vocês os 5 hábitos que vão revolucionar sua existência. Mas antes disso, preciso que vocês entendam algo crucial. Tudo o que vocês estão prestes a ouvir foi testado, comprovado e verificado não apenas por mim, mas por milhares de pessoas que aplicaram esses princípios. Vamos começar com o hábito número 1, a dieta mental matinal. Esse hábito por si só tem o poder de remodelar toda a sua realidade. Veja exatamente como fazer isso. Ao acordar, não se mexa. Mantenha os olhos fechados. Nos próximos 15 minutos, você entrará no que chamo de zona de criação. Nesse estado, suas ondas cerebrais estão perfeitamente alinhadas para programar seu subconsciente. Comece sentindo a realidade que você deseja. Observe que não estou dizendo para visualizar, mas sim para sentir. Se você quer abundância financeira, sinta a sensação de verificar sua conta bancária e ver milhões. Sinta a textura dos assentos de couro do carro dos seus sonhos. Sinta a brisa do mar em seu rosto enquanto está sentado na varanda da sua casa de praia. Lembro-me de quando comecei essa prática. Dormia em um colchão duro em um quarto apertado. Mas todas as manhãs eu sentia a sensação de acordar na casa dos meus sonhos. Sentia o tapete macio sob meus pés, o calor do sol da manhã entrando pelas janelas do chão ao teto, a paz de ter alcançado tudo o que desejava. Em poucos dias, minha realidade externa começou a mudar para corresponder à minha experiência interna. Isso não é coincidência, é lei. Hábito número 2. O estado constante. Este hábito consiste em manter o estado desejado ao longo do dia. A maioria das pessoas deixa que as circunstâncias ditem seu estado de espírito. Vamos reverter isso. Quando você andar, ande como se já tivesse alcançado tudo o que deseja. Quando você falar, fale da perspectiva de alguém que tem tudo. Quando você respirar, respire como se já estivesse vivendo a vida dos seus sonhos. Isso não é fingir, é assumir o estado natural de quem você realmente é. Pense em como você se comportaria se já fosse bem-sucedido. Qual seria sua postura? Como você interagiria com os outros? Como você responderia aos desafios? Eu pratico isso em todos os lugares. No supermercado, em reuniões, enquanto dirijo. Em vez de deixar que as circunstâncias atuais afetem meu estado, mantenho a sensação de que meu desejo foi realizado. Os resultados foram imediatos e surpreendentes. Hábito número 3. A sensação financeira. Esse hábito transformou minha relação com o dinheiro da noite para o dia. Sempre que interagir com dinheiro, gastando-o, recebendo-o ou mesmo pensando nele, mantenha a sensação de abundância ilimitada. Aqui está a chave para o sentimento financeiro. Quando pagar contas, sinta gratidão genuína pela sua capacidade de fazer circular dinheiro. Quando comprar algo, sinta a alegria da prosperidade infinita. Mesmo quando vir artigos caros, sinta o conforto natural de saber que pode facilmente comprá-los. Lembro-me de ficar em frente a lojas de luxo, sentindo a sensação natural de poder comprar qualquer coisa que desejasse, não por falta ou necessidade, mas por saber que já era meu. Isso nos leva ao hábito número 4, a revisão noturna. Esse hábito é o que chamo de sessão de programação subconsciente. Antes de dormir, sua mente entra em um estado altamente receptivo. É nesse momento
que você pode implantar seus desejos diretamente no seu subconsciente. Deite na cama e reviva seu dia perfeito. Não o dia que você acabou de ter, mas o dia que você quer ter. Sinta-se acordando na casa dos seus sonhos. Experimente a satisfação de alcançar seus objetivos. Sinta a alegria de seus relacionamentos ideais. Eu ficava deitado sentindo a sensação de fechar negócios milionários, de impactar milhares de vidas, de viver em completa abundância. Eu não apenas imaginava essas cenas, eu as sentia com cada fibra do meu ser. O quinto hábito é o que chamo de mudança de identidade. Este é talvez o mais poderoso de todos. Em vez de tentar mudar suas circunstâncias, você muda quem você é no seu íntimo. A maioria das pessoas tenta mudar suas vidas de fora para dentro. Elas pensam que, se tiverem mais dinheiro, um emprego melhor ou um relacionamento perfeito, finalmente se tornarão a pessoa que desejam ser. Mas isso é errado. Você deve primeiro se tornar essa pessoa em sua mente. Sinta como é ser confiante, bem-sucedido e realizado. Não se pergunte o que você precisa fazer para se tornar bem-sucedido. Pergunte a si mesmo o que uma pessoa bem-sucedida faria, e então faça essas coisas naturalmente. Lembro-me exatamente do momento em que isso fez sentido para mim. Parei de tentar me tornar bem-sucedido e simplesmente assumi a identidade de alguém que já era. Minha maneira de andar mudou. Meu relógio mudou. Minhas decisões mudaram. Tudo naturalmente, sem esforço. Esses 5 hábitos funcionam juntos em perfeita harmonia. A dieta mental matinal programa o seu dia. O estado constante mantém essa programação. O sentimento financeiro transforma sua relação com a abundância. A revisão noturna aprofunda a impressão. E a mudança de identidade torna tudo permanente. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Esses hábitos não têm a ver com mudar suas ações. Eles têm a ver com mudar seu estado de consciência. Quando sua consciência muda, suas ações mudam automaticamente. Pense nisso. Como uma pessoa rica toma decisões. Como uma pessoa confiante lida com desafios. Como uma pessoa bem-sucedida vê as oportunidades. Quando você assume esses estados de consciência, naturalmente toma as ações que criam esses resultados. Deixe-me compartilhar com você como esses hábitos criam uma transformação duradoura. A maioria das pessoas tenta mudar suas vidas através da força de vontade e da luta, mas isso é como tentar empurrar uma pedra morro acima. Esses hábitos funcionam com as leis naturais da consciência. Considere o seguinte: todas as manhãs, quando você pratica a dieta mental, você está, na verdade, reprogramando seu subconsciente. Seu subconsciente não sabe a diferença entre o que é real e o que é vividamente imaginado com sentimento. Ele simplesmente aceita tudo o que você imprime nele. Descobri que o segredo é a persistência. Quando comecei, minha mente lógica argumentava dizendo: isso não é real. Mas persisti em manter o sentimento da realidade que desejava. Em poucos dias, meu mundo externo começou a se reorganizar para corresponder ao meu estado interno. Vou mostrar como aprofundar esses hábitos com o estado constante. Você deve entender que cada momento é uma oportunidade para reforçar sua nova realidade. Quando estiver na fila do café, sinta-se rico. Quando estiver preso no trânsito, sinta-se bem-sucedido. Quando estiver esperando o elevador, sinta-se realizado. Lembro-me de me pegar voltando aos velhos padrões de pensamento. Mas, em vez de lutar contra esses pensamentos, eu voltava gentilmente ao meu estado desejado. É como treinar um músculo. Quanto mais você faz, mais forte ele fica. O sentimento financeiro requer uma mudança completa na maneira como você vê o dinheiro. A maioria das pessoas sente tensão, preocupação ou falta quando lida com dinheiro. Você deve se treinar para se sentir relaxado, confiante e abundante em todas as situações financeiras. Quando comecei essa prática, eu entrava em lojas caras e me sentia completamente em casa. Eu olhava para carros de luxo e sentia a sensação natural de propriedade. Eu lia sobre negócios milionários e me sentia completamente confortável com esses números. A revisão noturna se torna mais poderosa quando você adiciona intensidade emocional às suas cenas. Não observe passivamente a realidade desejada. Mergulhe totalmente nela. Sinta as texturas. Ouça os sons. Experimente as emoções. Eu passava horas aperfeiçoando minhas cenas,
tornando-as mais vívidas, mais reais, mais vivas. O segredo é sentir a naturalidade do estado desejado. Não deve parecer fantasia, deve parecer uma lembrança. A mudança de identidade é onde todos esses hábitos culminam. Você não está apenas mudando seus pensamentos ou ações, você está mudando quem você é no nível mais profundo. Não se trata de se tornar alguém novo, trata-se de despertar para quem você realmente é. Pense em como um pianista mestre toca. Eles não pensam em cada nota. Eles expressam sua maestria naturalmente. É assim que esses hábitos devem ser. Eles devem se tornar tão naturais quanto respirar. Deixe-me revelar algo profundo sobre esses hábitos que a maioria das pessoas nunca percebe. Cada momento do seu dia está reforçando sua velha realidade ou criando uma nova. Não existe um terreno neutro. Quando você está praticando a dieta mental matinal, não está apenas sonhando acordado. Você está realmente selecionando qual versão da realidade você vai experimentar. Pense nisso como sintonizar um rádio em uma frequência específica. A estação que você sintoniza determina o que você ouvirá. Descobri que a chave para tornar esse hábito inabalável é focar no tom emocional do seu desejo. Se você quer riqueza, não basta imaginar dinheiro. Sinta a segurança, a liberdade e a paz que vem com a abundância. Torne isso tão real que suas palmas formiguem com a sensação. O estado constante se torna ainda mais poderoso. Quando você entende isso, suas circunstâncias atuais são apenas sombras do pensamento passado. Elas não têm poder para ditar seu estado, a menos que você lhes dê esse poder. Isso foi uma virada de jogo para mim. Quando enfrento desafios ou contratempos, em vez de reagir a eles, eu imediatamente mudo para a sensação de meu desejo realizado. Se alguém questionava meus objetivos, eu mantinha meu estado. Se as circunstâncias pareciam contrárias aos meus desejos, eu persistia no estado que havia escolhido. Aqui está algo fundamental sobre o sentimento financeiro que transformou toda a minha relação com o dinheiro. O dinheiro é apenas um desejo congelado. Quando você mantém o sentimento de abundância, você está realmente derretendo essa energia congelada e permitindo que ela flua livremente em sua vida. Lembro-me de ficar na fila do supermercado, observando outras pessoas se estressando com os preços. Mas eu havia me treinado para me sentir rico, independentemente do meu saldo bancário. Cada transação se tornou uma oportunidade de circular abundância, de sentir a alegria da prosperidade. A revisão noturna se torna magnética quando você adiciona essa dimensão. Ao revisar seu dia perfeito, sinta a satisfação de já tê-lo vivido. Não faça uma prévia. Revise-o. Essa mudança sutil faz toda a diferença. Eu deitava na cama sentindo a profunda gratidão por mais um dia de sucesso, mesmo antes que esse dia se manifestasse fisicamente. Eu sentia os apertos de mão, ouvia os parabéns, experimentava a alegria das conquistas como se elas já tivessem acontecido. A mudança de identidade se aprofunda quando você percebe essa verdade. Você não está se tornando alguém novo. Você está se lembrando de quem você realmente é. Não se trata de mudança, trata-se de reconhecimento. Você está simplesmente reconhecendo sua verdadeira natureza ilimitada. A maioria das pessoas pensa que o sucesso tem a ver com fazer, mas na verdade tem a ver com ser. Quando você muda sua identidade, o fazer segue naturalmente. Parei de tentar descobrir como ser bem-sucedido e simplesmente comecei a ser bem-sucedido em minha mente e em minhas emoções. Aqui está algo que poucos entendem sobre esses hábitos. Eles funcionam com base no princípio da suposição. Quando você supõe que algo é verdade, seu subconsciente precisa fazer com que isso aconteça. Não tem escolha. É como dar um comando direto. Deixe-me compartilhar algo revolucionário sobre esses hábitos que mudaram tudo para mim. A maioria das pessoas pensa que o tempo é linear, que amanhã vem depois de hoje. Mas quando você domina esses hábitos, percebe que o tempo é, na verdade, simultâneo. Todas as possibilidades existem. Agora, a dieta mental matinal se torna exponencialmente mais poderosa quando você compreende isso. Você não está criando algo novo. Você está selecionando entre infinitas possibilidades existentes. Todas as manhãs, enquanto você está deitado sentindo a realidade desejada, você está, na verdade, sintonizando-se com uma versão de você que já tem tudo o que você deseja.
Descobri que a consistência é crucial. Mesmo que você não sinta vontade de fazer isso, mesmo que sua mente lógica argumente contra, você deve manter essas práticas. É como acender uma fogueira. Você não pode acendê-la uma vez e esperar que ela queime para sempre. Você deve cuidar dela. O estado constante ganha um novo significado quando você entende esse princípio. Seu mundo externo nada mais é do que seu mundo interno projetado para fora. Tudo o que você vê, todas as pessoas que você encontra, todas as circunstâncias que você enfrenta, estão simplesmente mostrando seu estado anterior de consciência. Isso foi alucinante para mim. Percebi que, quando mantinha o estado desejado ao longo do dia, não estava apenas fingindo. Eu estava realmente mudando todo o universo para corresponder à minha consciência. Cada momento se tornou uma oportunidade de transformação. Deixe-me compartilhar um aspecto mais profundo do sentimento financeiro que a maioria nunca compreende. O dinheiro é apenas um símbolo de troca, mas a abundância é um estado de ser. Quando você mantém o sentimento de abundância, não está apenas atraindo dinheiro, está se tornando a própria essência da prosperidade. Lembro-me de entrar em lojas e sentir-me completamente diferente em relação aos preços. Em vez de ver algo como caro, sentia uma apreciação genuína pelo seu valor. Em vez de me perguntar se tinha dinheiro para comprar algo, sabia naturalmente que tudo estava ao meu alcance. A revisão noturna torna-se transformadora. Quando adiciona esta dimensão, ao rever o seu dia perfeito, sinta o alívio de saber que está feito. Sinta a satisfação da conclusão. Sinta a suposição natural de que esta é simplesmente a sua forma de vida. Agora, eu ficava deitado sentindo o peso da conquista, o calor da realização, a paz de saber que meus desejos já haviam sido realizados. Não era esperança ou pensamento positivo. Era um conhecimento além de qualquer dúvida. A mudança de identidade se aprofunda quando você percebe essa verdade. Todas as versões de você já existem. O você bem-sucedido, o você rico, o você confiante, todos eles estão presentes. Agora você não está criando essas versões. Você está selecionando qual delas experimentar. Pense nisso. Quando você muda de canal na TV, não está criando novos programas. Você está sintonizando transmissões que já existem. Da mesma forma, quando você muda sua identidade, está sintonizando uma versão de você que já existe em infinitas possibilidades. Esses hábitos funcionam juntos em perfeita harmonia porque todos operam com o mesmo princípio, o princípio da consciência. Tudo o que você está consciente, você deve experimentar. Tudo o que você sente como real deve se tornar real. Deixe-me revelar algo que mudará fundamentalmente a maneira como você entende esses hábitos. A maioria das pessoas pensa que o sucesso requer anos de trabalho árduo, mas descobri que o sucesso acontece em um instante. No instante em que você aceita plenamente que o estado desejado é real. Pense nisso. Quando você está praticando a dieta mental matinal, não está apenas visualizando um futuro melhor. Você está realmente entrando em uma nova dimensão de si mesmo. Cada manhã se torna um portal para possibilidades infinitas. É por isso que os primeiros 15 minutos do seu dia são sagrados. Lembro-me do momento exato em que isso fez sentido para mim. Em vez de começar meu dia com preocupações e preparativos apressados, eu ficava deitado em completa serenidade, sentindo a realidade que desejava com tanta intensidade que minhas circunstâncias atuais pareciam um sonho distante. Aqui está um aspecto crucial do estado constante, que a maioria das pessoas não percebe. Seu estado de consciência é seu ambiente real. O mundo físico, veja bem, é apenas uma sombra de estados passados. Quando você mantém o estado desejado ao longo do dia, você está realmente vivendo em sua nova realidade, que se torna visível para os outros. Deixe-me compartilhar algo profundo sobre como manter seu estado. Cada pessoa que você encontra, cada situação que você enfrenta é, na verdade, uma oportunidade de reforçar sua nova realidade. Quando alguém fala sobre limitações, mantenha silenciosamente seu estado de abundância. Quando as circunstâncias parecem desafiadoras, intensifique seu sentimento de sucesso. A sensação financeira se torna revolucionária quando você entende isso. O dinheiro não flui para você, ele flui através de você. Quando você mantém a sensação de abundância ilimitada, você se torna um canal para a riqueza.
Toda transação financeira se torna uma celebração da prosperidade. Eu olharia para minha conta bancária com o mesmo sentimento, independentemente dos números exibidos. Eu pagaria as contas com alegria genuína, sabendo que cada dólar gasto retornaria multiplicado. Eu me presenteava com experiências de qualidade, mantendo a sensação natural de que podia comprar tudo o que realmente desejava. A revisão noturna ganha um novo poder quando você compreende isso. Seu subconsciente está mais receptivo nos últimos momentos antes de dormir. É quando você pode imprimir seus desejos mais profundamente. É como programar o amanhã enquanto dorme. Eu criava cenas tão vívidas, tão reais, que minha realidade física parecia um sonho. Eu sentiria a textura do sucesso, ouviria os sons da conquista, experimentaria as emoções da realização com tanta intensidade que meu subconsciente não teria escolha a não ser aceitá-las como reais. A mudança de identidade se torna imparável quando você percebe isso. Você não é seus pensamentos passados, suas circunstâncias atuais ou suas esperanças futuras. Você é pura consciência, capaz de assumir qualquer estado que desejar. Esse é o verdadeiro poder. A maioria das pessoas tenta mudar suas vidas mudando suas ações. Mas descobri que, quando você muda sua identidade, suas ações mudam automaticamente. Você não precisa se forçar a agir com sucesso. Você faz naturalmente o que uma pessoa bem-sucedida faria porque está operando a partir desse estado de consciência. Aqui está algo crucial sobre esses hábitos. Eles não são práticas separadas. São aspectos diferentes da mesma verdade. A verdade de que sua consciência é a única realidade. Tudo o resto, seu corpo, seu ambiente, suas circunstâncias, é apenas consciência transformada em forma. A dieta mental matinal se torna transformadora quando você percebe isso. Nos primeiros momentos após acordar, seu cérebro opera em ondas, no mesmo estado em que meditadores avançados. É por isso que esses 15 minutos são mais poderosos do que horas de afirmações durante o dia. Lembro-me de ter experimentado essa profunda verdade durante essas sessões matinais. Eu não estava apenas imaginando o sucesso. Eu estava realmente experimentando o sucesso em um nível neurológico. Meu cérebro não conseguia distinguir entre a realidade imaginada e a realidade física, criando novos caminhos neurais de realização. Aqui está o aspecto mais profundo do estado constante que mudou tudo. Cada emoção que você sente ao longo do dia é, na verdade, uma escolha. Quando você entende isso, percebe que pode escolher se sentir bem-sucedido, rico e realizado, independentemente das circunstâncias externas. Pense nisso. Sua realidade atual é apenas uma sombra dos estados emocionais passados. Quando você mantém o estado emocional desejado de forma consistente, está realmente criando sua realidade futura. Cada momento se torna um ponto de poder, uma chance de reforçar seu novo estado de ser. O sentimento financeiro se transforma quando você compreende esse princípio. O dinheiro é apenas consciência cristalizada. Quando você mantém o sentimento de abundância, está realmente alterando o campo energético ao seu redor. É por isso que as oportunidades parecem surgir do nada quando você domina esse hábito. Descobri que toda transação financeira é, na verdade, uma troca de energia. Quando comprava café, pagava o aluguel ou fazia qualquer compra, mantinha a sensação de que estava circulando abundância, não perdendo dinheiro. Essa mudança sutil criou um fluxo constante de prosperidade na minha vida. A revisão noturna se torna mágica quando você entende isso. Seu subconsciente processa informações em símbolos e sentimentos. Quando você revisa seu dia perfeito antes de dormir, está, na verdade, alimentando seu subconsciente com um novo modelo para a realidade. Eu ficava deitado sentindo a satisfação dos negócios fechados, a alegria da conquista, a paz da liberdade financeira. Mas aqui está a chave. Eu não imaginava apenas essas sementes. Eu as sentia com tanta intensidade que meu corpo respondia como se elas estivessem realmente acontecendo. A mudança de identidade atinge novas profundidades quando você percebe essa verdade. Sua identidade não é algo que você cria, é algo que você seleciona entre infinitas possibilidades. Assim como um rádio pode sintonizar diferentes estações, sua consciência pode sintonizar diferentes versões de você mesmo. Essa compreensão transformou a maneira como encaro as mudanças.
Em vez de tentar me tornar algo novo, simplesmente sintonizei na versão de mim mesmo que já tinha tudo o que eu desejava. A luta desapareceu, substituída por uma aceitação natural do estado que escolhi. Há algo profundo sobre esses hábitos. Eles funcionam com base no princípio da ressonância. Qualquer estado que você mantenha de forma consistente se torna sua frequência dominante, e o universo deve responder trazendo experiências que correspondam a essa frequência. A dieta mental matinal se torna ainda mais crucial. Quando você entende isso, aqueles primeiros 15 minutos estão, na verdade, programando o campo quântico. Quando você sente intensamente a realidade desejada, não está apenas afetando sua mente, você está reorganizando a própria estrutura da realidade. Descobri que durante essas sessões matinais, manter o foco puro é essencial. Qualquer dúvida, qualquer questionamento sobre como isso acontece, cria estática no campo quântico. O segredo é sentir com tanta plenitude que as perguntas se tornam irrelevantes. Você simplesmente sabe que está feito. Aqui está algo profundo sobre o estado constante que poucos entendem. Cada momento do seu dia é um ponto de escolha na realidade quântica. Cada vez que você mantém o estado desejado, apesar das evidências contrárias, você está, na verdade, colapsando as possibilidades quânticas na realidade que escolheu. Pense nisso. Quando você está na fila de uma loja, preso no trânsito ou enfrentando qualquer situação que normalmente provocaria emoções negativas, você tem uma oportunidade quântica. Ao manter o estado desejado, você está realmente selecionando qual realidade paralela você experimentará a seguir. A sensação financeira se torna extraordinária quando você compreende esse princípio. O dinheiro é apenas tempo e energia congelados. Quando você mantém a sensação de abundância ilimitada, você está realmente alterando o campo quântico que governa o fluxo financeiro. Lembro-me de passar por lojas caras, olhar para itens de luxo e sentir total propriedade, não por querer, mas por ter. Isso não era fingimento. Era selecionar, entre infinitas possibilidades quânticas, a realidade em que essas coisas já eram minhas. A revisão noturna ganha um significado cósmico quando você entende isso. Durante o sono, sua consciência se conecta diretamente com o campo quântico. Sua revisão noturna não é apenas programar sua mente, é programar a própria realidade. Eu ficava deitado sentindo a naturalidade absoluta dos meus desejos sendo realizados. Descobri que o segredo não é buscar o sentimento, mas sim acomodar-se nele como se estivesse afundando em uma cadeira confortável. Quanto mais natural parecer, mais rápido se manifestará. A mudança de identidade se torna uma alteração da realidade quando você compreende essa verdade. Você não é um ser físico tentando afetar o campo quântico. Você é o campo quântico expressando-se como um ser físico. Essa compreensão muda tudo. A maioria das pessoas pensa que precisa superar suas circunstâncias. Mas descobri que as circunstâncias são apenas consciência cristalizada. Quando você muda sua identidade no nível quântico, as circunstâncias devem mudar para se adequar à sua nova frequência. Aqui está algo revolucionário sobre esses hábitos. Eles funcionam porque alinham você com a natureza fundamental da realidade. A realidade não é sólida, é um campo responsivo de possibilidades infinitas, constantemente moldado pela consciência. Pense nisso. Todas as grandes conquistas da história existiram primeiro como um estado de consciência na mente de alguém. Os irmãos Wright sentiram a realidade do voo antes que os aviões existissem. Todos os inventores, todos os inovadores, todos os realizadores primeiro vivem seu desejo na consciência.